Salve, salve, futuros sommeliers! O vídeo de hoje é para você que adora degustar seu vinho ao lado de um belo prato, de uma boa refeição. Então, é o primeiro de uma série de vídeos nos quais nós vamos dedicar à arte de harmonizar vinho e comida. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa falar quando fala sobre harmonização é que essa é uma preocupação relativamente recente. Antes da globalização, a maioria dos vinhos eram consumidos localmente, então era natural que as pessoas harmonizassem o vinho local com a comida local. Com a globalização, não só o vinho saiu do seu lugar, de origem, mas muitos ingredientes também. A complexidade dessas interações aumentou muito. E a harmonização, hoje em dia, tem um papel fundamental, especialmente quando a gente fala aí da alta gastronomia. Bom, vamos falar então do primeiro conceito, que é o conceito de harmonização ideal. O que é uma harmonização ideal? É potencializar os efeitos do vinho na comida e da comida no vinho de forma que, combinados, eles sejam mais prazerosos do que se fossem apreciados individualmente. O segundo conceito é o de harmonização real. Por que a harmonização ideal é difícil de conseguir e a gente tem que, às vezes, botar o pé no chão? Porque quanto mais complexo um vinho e mais complexo um prato, maior são as potenciais interações entre os componentes das duas coisas, Então, do vinho e da comida que estão sendo harmonizados. E, por consequência, mais difícil é de conseguirmos acertar tudo isso. Da mesma forma, se a gente harmonizar pratos simples com vinho simples, dificilmente a gente vai produzir efeitos de harmonização ideal. Então, com isso, a harmonização real é uma harmonização pé no chão no sentido de não errar. Para a gente não errar, a forma mais fácil é harmonizar por similaridade. O que significa harmonizar por similaridade? É buscar no vinho ou na comida, componentes que sejam similares. Por exemplo, vinhos mais estruturados com pratos mais estruturados, vinhos mais leves com pratos mais leves. Mais do que isso, nós podemos buscar componentes, por exemplo, doçura. Alimentos doces pedem sempre um vinho mais doce ainda para acompanhar. É claro, quando a gente fala em similaridade, não vamos buscar todas as similaridades. Por exemplo, combinar alimentos amargos com vinhos muito tânicos não é uma boa ideia, porque o vinho vai parecer ainda mais amargo do que é. O tanino, por vezes, pode gerar uma sensação de amargor que, combinado com um alimento amargo, vai prejudicar o vinho e vai prejudicar também o alimento. Outra coisa que nós devemos evitar são combinações de calor. Então, alimentos apimentados que geram aquela sensação de calor com vinhos muito alcoólicos não vão combinar bem. Eles vão potencializar essa sensação e vai ficar desagradável. A gente não vai nem gostar do vinho e nem da comida. Já se a gente não está tão preocupado com não errar e está querendo buscar uma harmonização ideal, ou seja, potencializar os efeitos do vinho na comida e da comida no vinho, podemos partir para uma técnica que se chama harmonização por contraste. O que isso significa? Significa pegar no vinho elementos que contrastam de uma forma positiva com os da comida. Então vamos lá. O clássico é o doce com salgado. Queijos azuis, queijos que são bem salgados, podem ser muito bem harmonizados com vinhos doces, como por exemplo um Sauternes. Outro contraste legal se dá, por exemplo, entre a acidez do vinho e a gordura na comida. Então a acidez nos ajuda a limpar o palato. Portanto, vinhos com boa acidez combinam bem com pratos gordurosos. Um exemplo legal, por exemplo, um Riesling alemão com uma linguiça. É uma combinação muito legal lá, por quê? Porque a linguiça geralmente tem gordura e o Riesling tem uma bela de uma acidez, então ela limpa o palato e torna a próxima mordida, a nossa próxima garfada muito mais prazerosa. Outra harmonização legal é entre o seco e o frutado, um contraste entre seco e frutado. Então, comidas mais secas, vamos pegar, por exemplo, um cuscuz marroquino, uma carne de sol, a gente pegar vinhos frutados para acompanhar, Então, vinhos não tão secos, talvez com, vamos dizer assim, no limite ali já para um DMC, vão casar muito bem, eles vão trazer um pouco mais de suculência, E aí, é óbvio, estamos falando de vinhos mais frutados, não vamos pegar vinhos com madeira, pegar vinhos bem frutados para trazer essa suculência extra que a comida não tem. Bom, pessoal, por fim, tem alguns alimentos aí que são muito difíceis de harmonizar, então a gente deve evitar colocá-los nos preparos quando formos degustar junto com um bom vinho, como por exemplo vegetais verdes, alcachofra, aspargos, couve,
couve, são elementos de difícil harmonização. Se a gente pegar um elemento doce como o chocolate também, o chocolate é um alimento bem difícil de harmonizar, não só porque ele requer um vinho mais doce que ele, mas também porque o chocolate tem uma persistência gustativa imensa. Então é muito difícil a gente conseguir um vinho que consiga suportar bem um preparo aí, né, seja uma sobremesa, base de chocolate. E quando a gente entra no critério de vinhos muito difíceis de harmonizar, aí a gente está falando de vinhos com um amargor mais pronunciado, né? Então a gente pode falar aí de vinhos, por exemplo, como um Jerez ou vinhos muito tânicos, e também são vinhos difíceis de harmonizar os vinhos com teor alcoólico muito elevado. Pessoal, espero que tenham gostado. Esse é um básico do básico de harmonização. No módulo 2 do curso Sommelier Profissional, nós esmiuçamos isso em todos os detalhes, né? A gente traz todas as potenciais interações entre componentes do vinho e componentes da comida e trabalha esse assunto à exaustão para que você possa preparar um prato delicioso e harmonizar da melhor forma possível com o vinho que você escolher para a ocasião. Até a próxima!